Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse vídeo de hoje eu estou retomando as gravações do curso de baralho cigano e vou entrar agora numa parte do curso que eu sei que interessa para a maioria de vocês, que são os métodos de tiragens de cartas no Petit Lenormand. Existem vários métodos, eu vou começar dos métodos mais simples até os métodos mais complexos. Já tem alguns vídeos aqui no canal, mas eu vou fazer uma revisão, um aprofundamento, né? Porque agora eu vou gravar uma sequência de vídeos com métodos de cartas no baralho cigano no Petit Lenormand. Vou começar comentando do método de tiragem de uma única carta, então me acompanhem. O método com uma única carta, ele normalmente é usado, por exemplo, para aconselhamento. Então, quando você precisa de um conselho, de um aconselhamento, tá? Para resolver uma determinada questão, não é previsão, é conselho, aconselhamento. Então, por exemplo, eu quero saber o que eu devo fazer para ter sucesso num determinado projeto ou empreendimento. E eu tô com um pouco de pressa, tá? Imaginem o método de uma única carta quando você tá com pressa, tá? Você precisa de uma resposta rápida porque você tem alguma outra coisa para fazer, algum outro compromisso. Então você precisa de uma ideia rápida, de uma sugestão das cartas. Então eu quero um conselho rápido para ver o que eu tenho que fazer para ser bem-sucedido num determinado projeto. Aí eu tiro uma carta, como por exemplo essa daqui, que é a carta do urso, carta número 15. Saiu essa carta, mesmo cartas que aparentemente são negativas, tá? Porque a gente viu num vídeo de polaridades de cartas que tem as cartas positivas, neutras e negativas. Mas todas as cartas têm um conselho, todas elas têm uma sugestão de um conselho. Então, quando a gente pega uma carta como essa, que é considerada uma carta negativa, de polaridade negativa no Petit Lenormand, mas o que eu quero é um conselho. Então, mesmo essa carta, ela vai ter um conselho. Então, a carta do urso, por exemplo, vai falar para você agir com mais força, com mais assertividade, para você investir mais energia naquilo que você deseja, para você ter sucesso no seu empreendimento, você precisa ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, né? Você precisa ficar um pouco mais em cima do seu projeto e ter mais força de vontade, tá? Tem que trabalhar bem em cima daquilo que você deseja. Esse seria o conselho dessa carta. Outras cartas trariam outros conselhos. Agora, o que eu quero falar aqui é que quando você usa o baralho Petit Lenormand para a tiragem de uma única carta, é interessante observar que no fundo, você não tem aqui apenas uma carta. Você tem uma carta que é dada pelo emblema do urso, mas você tem uma segunda carta que é dada pelo naipe. Você pode considerar o naipe como se fosse uma segunda carta que também te traz informações. Então eu posso fazer uma interpretação com base na imagem, no desenho, tá? Que aí a carta do urso, o urso ele traz um significado de agressividade, tá? Ela é uma carta agressiva, mas como conselho ela vai falar para você empregar força naquilo que você quer. E aí você pode complementar a interpretação com o naipe. Então é como se você tivesse duas cartas em uma única carta, tá? O baralho cigano tem essa característica, o Petit Lenormand tem essa característica. Ou seja, é um detalhe importante de se observar, o Petit Lenormand ele possui num total 36 cartas. Mas se você considerar que cada carta na verdade são duas, 36 vezes 2, você teria 72 cartas, 72 possibilidades de interpretação. Às vezes, o significado do emblema da imagem parece entrar em contradição com o significado do naipe. Às vezes o emblema indica uma coisa, o naipe indica outra. E às vezes o significado do naipe reforça o significado do emblema.
tá? Com o tempo você vai percebendo isso, quando que o significado do naipe, ele meio que reforça o significado do emblema, e quando que o significado do naipe parece ir contra, tá? Parece se contradizer com o significado do emblema. Tem cartas onde isso acontece, tá? Não tem problema nenhum, né? Quando existe uma contradição entre o significado do naipe e do emblema, a gente entende que o significado de um símbolo está complementando o significado do outro, tá? É assim que normalmente eu, pelo menos, Adalberto, eu trabalho dessa maneira. Quando o significado do naipe é muito semelhante ao significado do emblema, eu entendo que o naipe está reforçando, está reafirmando, está reconfirmando o significado do emblema. Mas quando o significado do emblema, do naipe parece contradizer o significado do emblema, aí eu entendo que o naipe está me trazendo um contraponto, um complemento, tá? Muitas vezes é um contraponto ao que está no emblema. E aí funciona como um conselho. O naipe ele é muito bom, né? A interpretação do naipe, principalmente quando o naipe parece contradizer a imagem, tá? A interpretação do naipe ela é muito boa como estratégia de aconselhamento. Então, por exemplo, o emblema indica uma coisa e quando o naipe indica outra, aquilo eu posso interpretar como um conselho do que eu devo fazer para lidar com os desafios mostrados no emblema, por exemplo, tá? Nessa carta aqui do urso, o que acontece é que o naipe, ele confirma o significado do urso, o significado do emblema. Porque nós temos aqui um 10 de paus. E a carta o naipe de paus normalmente indica trabalho, tá? Indica esforço. Então, vamos supor que eu estou querendo um conselho para eu ser bem-sucedido num projeto. E aí saiu a carta do urso já fala que eu tenho que empregar força, energia, né? Eu tenho que empregar cuidado, eu tenho que estar ali junto, né? Acompanhando cada etapa do processo para o meu empreendimento ser bem-sucedido. O 10 de paus como naipe, ele reforça, nessa carta, ele reforça o significado do urso, tá? Então, o naipe reforça a ideia de que eu tenho que trabalhar muito. Talvez até chegar na exaustão para eu conseguir atingir o sucesso, o objetivo que eu quero, tá? E isso é o que está simbolizado nessa carta, caso eu queira um conselho. Então vejam que, mesmo sendo uma carta só, você pode extrair muita informação dessa carta e de maneira rápida, porque você só tirou uma carta. Você bate o olho, se você já sabe o significado do urso e do naipe, você já tira ali um conselho, por exemplo, tá? Também dá para usar a tiragem de uma única carta para fazer previsões. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Quero mostrar outras cartas do urso para vocês. Então, por exemplo, essa carta do urso, vejam que você tem o emblema, tá? E o naipe está pequenininho aqui. É um 10 de paus, é um naipe pequenininho, é uma imagem pequena, diferente dessa carta, onde o naipe, ele realmente parece ser uma segunda carta. Mesmo aqui, você vai considerar o naipe como uma segunda carta, tá? Vou pegar mais uma carta do urso aqui, que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, nesse baralho, tá? O naipe também ele é pequeno. Vejam que o desenho é grande, né? É a carta número 15, né? É um desenho grande e aí o naipe tá pequeno, mas você interpreta o naipe mesmo assim, tá? Como se fosse uma segunda carta mesmo. Traz informação para você, né? Agora, se você pegar um baralho como esse, que não aparece o naipe, tá? Esse aqui é um baralho, a carta do urso aparece com o nome de As Falsidades. Quando não aparece o naipe em lugar nenhum, é porque esse baralho segue a escola brasileira, tá? Baralhos que não tenham naipe, tem alguns baralhos do Lenormand que não tem naipe. Então, é porque esse baralho segue a escola brasileira,
que é diferente da escola europeia. São duas escolas principais. Existem várias escolas de baralho cigano, mas são duas principais. A escola brasileira, a escola europeia. Depois eu vou até fazer um vídeo mostrando as diferenças entre uma escola e outra. Mas assim, só de não ter o naipe, você já sabe que aquele baralho ele é feito inspirado na escola brasileira, não tem naipe. Porém, se você sabe de cabeça que o naipe do urso é um 10 de paus, você pode acrescentar essa interpretação mesmo no baralho da escola brasileira, tá bom? Se você sabe de cabeça, eu sei que o urso é um 10 de paus, então você pode trazer essa interpretação no baralho, não tem problema. Esse baralho da escola brasileira, ele nem chama essa carta de o urso, ele chama de as falsidades, tá? E aí tem até aqui um olho, né? É específico desse deck, e aí você pode interpretar o significado desse olho, talvez um olho gordo, né? Uma inveja. Nesse baralho aqui, a carta do urso, ela tem, né, um significado negativo. Mesmo ela vai trazer um conselho. Então, se a pergunta fosse, o que eu devo fazer para ser bem-sucedido no meu projeto, no meu empreendimento? E saiu essa carta, ela traz, o conselho dela, na verdade, é um alerta. Cuidado com as pessoas falsas. Tem gente com olho gordo vigiando você. E aí, você pode deduzir um significado aqui, um significado de cuidado, né? De você ser mais discreto, guardar para você, né, os seus planos, não expor tanto os seus planos. Lembrando que o urso é um animal que hiberna, inclusive, ele hiberna nas cavernas. Então, ele tem é compatível mesmo esse conselho de uma certa discrição, de você guardar uma certa discrição para as pessoas, para outras pessoas invejosas não ficarem bisbilhotando os seus planos e as suas ideias. Se você lembrar na hora que essa carta é um 10 de paus, vale o conselho, vale o aconselhamento de que você deve trabalhar bastante, tá? Como eu havia comentado, por exemplo, nessa carta. Mas essa carta aqui está trazendo um conselho adicional de você tomar cuidado com o olho gordo dos inimigos, dos desafetos ou das pessoas invejosas, por exemplo. É um conselho que você consegue retirar numa única carta. Quando você faz tiragens de uma única carta no baralho cigano, você tem que conhecer bem o significado dessa carta, tá? Para você explorar todas as possibilidades. É como se você arrancasse leite de pedra da carta. Por isso mesmo, na playlist do curso de baralho cigano, eu tenho alguns vídeos que estão interpretando com detalhes todas as cartas. Então, tem alguns vídeos que mostram o significado resumido de todas as cartas. Tem 3 vídeos que fazem isso. Mostra o significado resumido de todas as 36 cartas. Vocês podem acompanhar. E aí eu comecei a gravar vídeos com uma análise detalhada de cada carta, uma análise mais demorada, mais detalhada de cada carta. Esses vídeos são interessantes para quando você quiser fazer uma tiragem de uma única carta, porque aí você pode explorar mais os significados da carta. E a carta sempre tem muitos significados, tá? Dá para tirar muita informação só com uma única carta. Quando a gente for para o método de 2, 3, 5, 7 cartas, aí você vai ter muito mais informação. Quanto mais você souber explorar o desenho, o emblema da carta e também o naipe, mais informação você vai obter daquela carta, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês a carta do urso no baralho o jogo da esperança, que é o primeiro Lenormand, é o primeiro, tá? Ele é o baralho, o primeiro dos Lenormands, que é um baralho alemão, tá? Eu tenho vídeo explicando que a origem do Petit Lenormand, embora a gente diga aqui no Brasil que é um baralho cigano, mas na verdade ele é um baralho europeu, foi criado na Alemanha. O que acontece depois é que a cultura cigana
se apropriou do baralho no sentido de usar mesmo esse baralho bastante e divulgar nas comunidades ciganas e nas várias culturas. Então, por conta desse trabalho importante de divulgação do Petit Lenormand pelo povo cigano, então o baralho se tornou conhecido como baralho cigano, né? E, inclusive, dentro da cultura cigana, tem algumas versões do Petit Lenormand que foram feitas, adaptadas para a cultura cigana. Eu tenho, por exemplo, 3 decks que têm essa característica, né, do baralho Petit Lenormand refletir de maneira mais intensa a cultura cigana. E o baralho se tornou conhecido como baralho cigano, tá? Não está errado. Na verdade, a cultura cigana tem todo um método, tem toda uma metodologia e toda uma tradição no uso do Petit Lenormand como baralho cigano. Isso está correto. Você pode chamar o Petit Lenormand de baralho cigano tranquilamente, porque tem mesmo protocolos e uma tradição da cultura cigana no uso desse baralho. Tá? Eu fiz um curso, inclusive, sobre isso, e é muito rico, tá? A contribuição da cultura cigana para esse baralho. Mas o baralho original, o primeiro de todos, é esse aqui, que é um baralho alemão chamado O Jogo da Esperança, tá? Eu tenho vídeo já mostrando esse baralho. E a característica desse baralho é que ele tem 2 naipes, o naipe alemão e o naipe francês, tá? Então, 10 de paus é a terminologia para o naipe francês, para a escola francesa. E 10 de nozes é a terminologia do naipe alemão, tá? O naipe alemão é o naipe original, é o primeiro naipe do Petit Lenormand. Depois, nós tivemos aqui também o naipe francês e, com o passar do tempo, os outros baralhos, como por exemplo esse daqui, mantiveram apenas o naipe da escola francesa, tá? Mas, originalmente, você tinha o naipe alemão e o naipe francês. Porque é um baralho europeu, era divulgado na Alemanha e na França, então tinha os 2 naipes. Com o tempo, ficou só o naipe francês. Que, inclusive, o naipe francês é o naipe que está presente nos arcanos menores do tarô. Tá? Então, em qualquer tarô, o que você tem lá representado são os naipes de paus, ouros, copas e espadas, que são os naipes franceses. Então, para quem já conhece o tarô, você pode, né, principalmente os arcanos menores do tarô, você pode usar aqueles significados do tarô, dos arcanos menores do tarô, no baralho cigano, na interpretação desses naipes. Pode? Sim, pode. Vai ter cartomantes, inclusive cartomantes famosos, como por exemplo Ney Naif, né, que ele acha, por exemplo, que não é para se usar no baralho cigano, na interpretação dos naipes, você não pode usar os significados dos arcanos menores do tarô, tá? E tem vários cartomantes que acham isso. Mas, na verdade, eu vou falar por mim mesmo. Eu uso os significados dos arcanos menores do tarô nos naipes. Isso vai depender de questões de contexto, método de trabalho, metodologia, da tiragem escolhida, do contexto, da demanda que foi requerida pelo consulente ou pelo cliente. Não é uma regra fixa. Na verdade, o que acaba acontecendo? Se você considerar que na carta é como se você tivesse 2 cartas em uma, o naipe e também o emblema, você pode fazer uma interpretação que leva em conta apenas o emblema, você pode fazer uma interpretação que leva em conta apenas o naipe, ou você pode fazer uma interpretação que leva em conta os dois símbolos, o símbolo do emblema e o símbolo do naipe. Pode tranquilamente, tá? Sendo que, quando o naipe tem um significado muito parecido com o emblema, como é nessa carta aqui, na carta do urso, é como se o naipe reforçasse o significado do emblema. Embora, né, se você tem o conhecimento
dos naipes pelos arcanos menores do tarô, você sempre vai ter uma informação a mais para acrescentar aqui na carta, tá? Você sempre vai ter uma informação a mais para trazer aqui na carta. Então, se os significados são parecidos, o naipe reforça o significado do emblema. Agora, se o significado parece contraditório, muito diferente, você pode entender que o naipe está fazendo um contraponto ao emblema. E aí você pode fazer uma interpretação, por exemplo, com base no emblema e usar o naipe como um contraponto, como um conselho diferenciado do que você deve fazer para lidar com os desafios ou com a situação mostrada no emblema, tá? Ou ainda, você pode usar a informação do naipe como um complemento da informação do emblema. E com isso, você vai enriquecendo sua leitura, você vai trazendo mais informações. Agora, você tem que saber como construir a sua sentença, a sua narrativa, a sua interpretação, de maneira que aquelas informações façam sentido, tá? Se você ficar na dúvida, não sabe o que falar, você não está conseguindo pensar numa narrativa coerente que faça sentido, escolha apenas um dos elementos para fazer a interpretação. Ou você interpreta só com base no emblema, ou você interpreta só com base no naipe. A maioria das pessoas, e na maioria das vezes, o que vai ficar marcante é a interpretação pelo emblema, tá? Normalmente, o foco é mais na interpretação pelo emblema. Mas isso não é uma regra fixa. Dependendo do caso, e aí, dependendo inclusive da sua intuição, a intuição é um fator muito importante em oráculos de cartas, tanto no baralho cigano quanto no tarô, a intuição é muito importante. E a intuição vai mediar a forma como a carta conversa com você. Isso é importante, é muito importante, né? À medida que você vai tirando, fazendo leituras, tiragens das cartas, você vai percebendo como que a carta conversa com você. Isso eu até considero, isso que eu estou falando agora, é a informação mais importante desse vídeo. Você pode ler manuais de baralho cigano ou de tarô, você pode fazer cursos, assistir palestras, tem várias informações, vários protocolos de como se interpretar as cartas. Mas à medida que o tempo vai avançando, você vai percebendo que a carta conversa com você de uma determinada maneira, tá? Isso você vai percebendo. Então, quando você tira uma carta como essa, a tua intuição pode de repente te chamar a atenção mais para o emblema do que para o naipe, ou o contrário. A tua intuição acaba chamando a tua atenção mais para o naipe do que para o emblema. Siga então sua intuição e faça a interpretação de acordo. Se a sua intuição na hora do jogo, você tirou a carta, na hora do jogo a tua intuição chamou a atenção para o naipe e você sentiu que é o naipe que realmente é a interpretação da situação, faça a interpretação só do naipe, esquece o emblema, interpreta só o naipe, tá? Ou vice-versa, de repente foi o emblema que chamou a atenção da tua intuição. Ou a tua intuição, ela fala que os dois elementos realmente fazem sentido nessa tiragem específica que você está fazendo. Então, faça a interpretação dos dois símbolos, dos dois elementos. E o que eu acho interessante de se fazer, você anota a interpretação, tá? Todo oraculista de baralho cigano, de tarô, precisa ter um caderninho onde ele anota as interpretações para os seus clientes e também para si mesmo. Eu mesmo tenho um caderninho de tiragens só para mim, toda tiragem que eu faço para mim, eu anoto no caderninho. E eu tenho outro caderninho onde eu anoto as interpretações e tiragens para os clientes. Isso é interessante porque você pode confirmar o resultado antes e depois da tiragem. Tá? Você pode comparar os resultados depois que você faz a tiragem e depois que passou o prazo da tiragem, o tempo, né, em que os eventos acontecem. E aí você pode comparar se você teve mais acertos, se você teve mais erros, né, o que realmente foi mais relevante, se foi o emblema, se foi o naipe,
ou se foi as duas coisas. Numa carta como essa, em que o naipe é muito similar ao emblema, né? Então, mesmo que você faça uma interpretação só pelo naipe ou só pelo emblema, essa interpretação vai ser muito semelhante, tá? Então, provavelmente você vai falar a mesma coisa, quer você vá por aqui ou por aqui, tá? Ou você vai falar algo muito parecido. E aí você vai poder comparar se realmente aconteceu aquilo que foi o previsto. Eu falei bastante de você usar a tiragem de uma carta para conselhos, né? Para aconselhamentos, né? De repente um conselho para você atingir um determinado objetivo, ou o que você deve fazer numa determinada situação. Mas você pode usar a tiragem de uma carta também para ter o conselho do dia, ou para você saber como vai ser o seu dia, tá? É como se fosse a carta do dia, tá? E essa carta do dia tanto pode trazer previsões sobre o dia, como conselhos do que você deve fazer naquele dia. E aí eu separei aqui uma carta para mostrar de exemplo para vocês. Então, vamos supor que eu queira saber como vai ser o meu dia, tá? E aí a carta do dia é legal de você tirar essa carta logo que você acorda, tá? Então, antes de dormir, você já deixa ali o baralho no jeitinho, você já pode embaralhar, né? Já deixar ele todo embaralhado num cantinho ali de uma mesa, em cima de um pano, em cima de uma mesa, para você acordar e tirar a carta do dia, se você quiser, tá? E aí é como se a carta te desse uma prévia de como vai ser o dia. Esse método ele é legal também para você aprender o baralho cigano, tá? Principalmente para quem é iniciante, é uma boa maneira de você aprender mais, de você se entrosar com as cartas e aprender mais o baralho cigano, o Petit Lenormand. Então, se você faz isso de manhã e sai essa carta aqui, a carta do caixão, vejam que o emblema do caixão ele é muito diferente do naipe, tá? O emblema do caixão, ele te remete a uma interpretação. O naipe, que é um 9 de ouros, vai te remeter a outra interpretação. E aí, vamos supor que você tirou essa carta como carta do dia. Sendo a carta do caixão, provavelmente esse dia vai ser um dia de encerramentos, de final de ciclo ou de encerramento de atividades. Vai ter algum encerramento importante que vai acontecer naquele dia. É uma interpretação possível. Outra interpretação possível com o emblema do caixão, carta número 8, poderia ser um dia triste, um dia de perda, um dia em que vai acontecer alguma coisa negativa, provavelmente alguma perda, tá? Pode até ser uma finalização de alguma atividade e o sentimento que vai ficar é um sentimento de tristeza, um sentimento depressivo, de perda. Isso se eu interpretar usando o emblema. Agora, se eu interpretar usando o naipe, que é um 9 de ouros, eu posso interpretar de um modo diferente. Eu posso achar que aquele dia é um dia de ganhos financeiros. É um dia de realizações materiais. Pode até ser um dia de finalização, mas as finalizações vão me trazer benefícios, talvez algum ganho material. Vejam que eu peguei essa carta de propósito exatamente para mostrar para vocês que aqui você segue uma linha de interpretação, aqui você segue outra. Aqui é uma linha de interpretação de perdas, de finalização, até mesmo de tristeza. Enquanto que aqui a interpretação é uma interpretação de ganhos materiais e de uma certa satisfação, de uma certa alegria. E aí fica aquela questão, né? Mas eu interpreto pelo emblema ou pelo naipe? Quando você tirar a carta, o que você tem que fazer é ver o que a sua intuição qual vai ser o chamamento da tua intuição. O chamamento é para o emblema ou o chamamento é para o naipe. Isso, na verdade, em qualquer tiragem. Pode ser a tiragem... Aqui a gente está falando sobre a tiragem de uma carta só. Mas isso vale para a tiragem de 2 cartas, 3, 5, 7, bloco de 9 e por aí vai, tá? Então, você tem que ver, na hora mesmo. Naquele momento da tiragem, a tua intuição vai chamar atenção ou para o emblema ou para
o naipe. Ou até mesmo você vai conseguir formular, pode acontecer isso, de você formular uma interpretação que junta os dois. Vou ter uma perda para poder ter um ganho. Vou finalizar alguma atividade para poder ter uma satisfação, inclusive de natureza prática e material. Vejam, então, aparentemente, dois significados que são contraditórios, mas você consegue formular uma interpretação coerente, consistente com esses significados opostos, que são, na verdade, complementares, tá? Em muitas cartas. Então, isso vai depender um pouco da prática, tá, gente? Isso você vai formando com a prática. Eu também poderia... Aqui eu dei o exemplo do conselho do dia. Mas vamos supor que a carta ela me traga, eu posso interpretar pelo tipo de pergunta, pelo contexto, tá? Que a carta está me trazendo um alerta de uma perda, tá? A carta está me trazendo um alerta de uma perda ou de um evento triste, de um evento que pode até me gerar uma depressão. Mas o naipe está me trazendo um conselho, e o conselho é, mesmo diante da perda, seja otimista, tente ser otimista. Tente olhar o lado positivo daquela situação de crise. Eu posso interpretar assim. Vou dizer para vocês, tá? Vou falar aqui para vocês que no exercício de carta do dia, teve uma época que eu fazia muito isso, tirar a carta do dia. Comigo aconteceu, tá? Isso foi específico comigo, aconteceu de normalmente a carta do dia... Tá? Eu tirava a carta de manhã, eu anotava o significado e quando chegava no final do dia, eu avaliava se tudo o que aconteceu no dia batia com a interpretação da carta. A resposta é sim, batia. Mas normalmente batia com o naipe, não com o emblema. Isso era muito interessante. Então, às vezes... eu tirava a carta de manhã, quando eu acordava, eu tirava a carta de manhã, e aí eu interpretava de acordo com o emblema. Para mim, isso era, na hora, eu achava que isso era mais evidente. Quando chegava no final do dia, eu percebi que, durante o dia, o que acontecia era mais o que estava no naipe, e não no emblema. Então, eu entendi que a carta conversava comigo dessa maneira. A carta conversa comigo dessa maneira. Para quem tem uma visão mais espiritualista, na verdade não é a carta que conversa com você, é a sua egrégora espiritual pessoal. São seus guias espirituais que conversam com você através das cartas, mediado através das cartas. Inclusive, essa é a minha visão, Adalberto. Tá? Tem outros cartomantes que não acreditam nisso, que não seguem essa linha, eles entendem que é apenas uma comunicação simbólica do inconsciente com a carta. Tudo bem. Já tive a minha época em que eu achava isso. Atualmente eu penso diferente. Para mim é a minha egrégora espiritual pessoal que se comunica comigo. E de alguma maneira essa egrégora escolhe se comunicar comigo através do naipe mais do que através do emblema. Isso, logicamente, vai variar de pessoa para pessoa. E isso que é o legal, tá? Porque você não tem que se pegar a uma regra. É interessante estudar o baralho cigano, é interessante estudar as regras das cartas, isso é muito interessante, estudar os significados, tá? Fazer cursos, tá? Para você ter um vocabulário inicial, para você ter um conjunto de significados iniciais que inclusive vai estar impregnado no teu inconsciente. Mas, à medida que você vai fazendo tiragens dia a dia, semana a semana, mês a mês, você vai vendo, né, que o baralho vai conversar com você de uma determinada maneira. Ou ele vai conversar pelo naipe, ou pelo emblema, ou pelos dois, às vezes só pelo emblema, às vezes só pelo naipe, às vezes pelos dois, tá? Você vai perceber isso. E a minha interpretação disso é que a sua egrégora espiritual pessoal vai estar se comunicando com você, firmando uma forma de comunicação através das cartas. Mesmo para quem tem uma visão simbólica das cartas, então eu posso dizer que o teu inconsciente, a tua mente inconsciente ou subconsciente, vai firmar uma forma de comunicação com as cartas, vai firmar.
E aí você, com o tempo, quanto mais experiente você se torna, mais você vai ter um repertório e um vocabulário que é só seu. E é assim mesmo, está correto. E no final das contas, você acerta as previsões, tá? Então, na tiragem de cartas do dia, o Petit Lenormand, ele costuma conversar comigo mais pelo naipe do que pelo emblema. Em outros métodos de cartas, em outros conselhos, né, em outros métodos e contextos de tiragens, é comum o emblema falar mais comigo do que o naipe. Mas eu sempre dou uma olhadinha no naipe. O naipe, ele traz informações e eu uso bastante os significados para o naipe, tá? Da simbologia francesa, né? Então, aqui são os naipes franceses. Então, eu acabo usando os significados dos arcanos menores do tarô. Para mim, é muito tranquilo fazer isso, embora alguns cartomantes sejam contra fazer isso. Não tem certo ou errado. O que tem é que a gente tem que saber respeitar as diferentes metodologias de leitura, tá? Não tem certo ou errado, melhor ou pior. Errado é você fazer uma coisa muito bizarra, tá? Tipo, você pegar, sei lá, essa carta aqui e interpretar como se ela fosse a carta do sol. Não é a carta do sol, é a carta do caixão, é um 9 de ouros, então você vai fazer as interpretações correlatas a isso, tá? Não é uma carta que está mostrando, por exemplo, romance. Aí seria muito bizarro, tá? E aí a interpretação é muito bizarra. A carta que vai mostrar romance é a carta do coração ou a carta do buquê, das flores. Não a carta do caixão. Nem mesmo o 9 de ouros mostra romance, tá? O naipe de ouros é um naipe para questões materiais, não para questões românticas. Né? Essa carta aqui no campo amoroso, ela mostra um término, uma finalização. Não é uma carta romântica. Aí isso sim fica bizarro, tá? Quando a pessoa, né? Vamos supor que a pessoa perguntou, vou conseguir um namorado até o final do ano e saiu o caixão, aí vocês vão encontrar pessoas que vão falar assim, sim, você vai conseguir um namorado, você precisa encerrar um ciclo, fazer transformações para abrir os caminhos para conseguir um namorado. Tá errado. Tá? A carta ela não está prognosticando, ela não está prevendo um namorado até o final do ano. A resposta aqui é não, tá? E aí a gente entra numa outra questão importante do método de tiragens de uma carta, que são as perguntas do tipo sim e do tipo não, tá? Então, perguntas do tipo sim ou do tipo não, você também pode responder com uma única carta. De novo, você vai fazer a tiragem de uma carta quando você está com um pouquinho de pressa. Então, eu estou querendo sair de casa para um compromisso rápido e estou querendo saber se uma determinada reunião de trabalho que eu ainda vou vivenciar, se essa reunião vai ser positiva. Será? Vocês entenderam, né? Estou saindo de casa para uma reunião de trabalho. E aí eu tirei uma carta só, para saber se essa reunião vai ser positiva ou não. Saiu a carta do caixão, provavelmente não vai ser positiva, tá? Provavelmente não. Saiu a carta do urso, provavelmente também não vai ser positiva, porque são duas cartas de polaridade negativa. Em perguntas do tipo sim e não, o que se torna importante é a polaridade da carta. Tá? Então, tem cartas que são de polaridade positiva, que falam sim. Tem cartas de polaridade negativa, que falam não. Tem as cartas de polaridade neutra, que você pode interpretar como um talvez. E se ficar dúvida, você pode tirar mais cartas, tá? Isso é um detalhe importante. Eu estou querendo fazer uma tiragem de uma única carta. Se ainda ficar dúvida com uma carta só, eu posso tirar uma segunda carta. Vai virar uma tiragem de duas cartas, tá? Porque eu fiquei na dúvida, eu preciso de uma confirmação ou eu preciso de mais informações. É a hora em que você faz a tiragem de duas cartas. Não tem problema nenhum. Vamos supor que eu perguntei, mas como que vai ser minha reunião no ambiente de trabalho? Aí saiu a carta do cavaleiro, como essa daqui, ó, é uma carta do cavaleiro. É a carta número 1, carta do cavaleiro, o 9 de copas, que é um naipe muito positivo. Aqui, essa carta aqui, o emblema é compatível com o significado do naipe.
É uma carta muito positiva. Então eu estou indo para uma reunião de trabalho. Como vai ser minha reunião de trabalho? Saiu o cavaleiro, eu embaralhei, tá? Tirei uma carta. Saiu o cavaleiro, vai ser uma reunião bem positiva, tá? Em que as coisas vão acontecer de uma forma rápida, as decisões vão ser tomadas de uma forma rápida nessa reunião. Vai ser uma reunião dinâmica, as coisas vão acontecer rapidamente e vão trazer satisfação. O 9 de copas me mostra que vai ter uma satisfação, tá? Vai ter uma felicidade, vai ser uma reunião muito bem sucedida. Se tivesse saído a carta dos trevos, que também é uma carta muito positiva, é uma carta de sorte, então seria uma reunião ótima. Uma reunião em que as coisas vão fluir, a energia está muito boa. E provavelmente essa reunião vai trazer ideias, tá? Tenho aqui um 6 de ouros. Vai trazer ideias, vai trazer alguma coisa muito positiva, inclusive do ponto de vista material, né? Porque o naipe de ouros, né, vejam bem, você pode fazer uma leitura só do naipe, não importa se é um 6 de ouros, 7, 8, 9 de ouros, 10 de ouros, só por ser naipe de ouros, eu já sei que vão ser tratadas questões de ordem material e essas questões provavelmente vão ser promissoras, tá? A reunião vai ser positiva. Então vejam, na tiragem de uma carta eu posso fazer conselhos, tá? Eu posso tirar um conselho sobre algo que atitudes eu preciso ter para atingir um determinado objetivo. Eu posso tirar a carta do dia, né? Logo de manhã cedo para eu saber como que vai ser o dia todo e no final da noite eu posso ver se essa previsão teve sentido ou não e aí eu vou anotar, tá? Num caderninho específico para isso. E eu posso responder perguntas do tipo sim e não. Para perguntas do tipo sim e não, eu tenho que saber a polaridade da carta, tá? Então, se eu pergunto, como que vai ser minha reunião de trabalho? E sai a carta da casa tem uma polaridade positiva. Aliás, desculpa. Se eu faço uma pergunta do tipo sim ou não, do tipo, vou conseguir passar de uma entrevista de emprego, tá? Vou conseguir passar numa entrevista de emprego. E apareceu a carta da casa é uma carta positiva. Ela é, inclusive, um rei de copas. O rei de copas normalmente simboliza satisfação emocional, se você levar em conta o naipe. Mas se você levar em conta o emblema, o desenho, a carta da casa, ela é uma carta positiva. Então, provavelmente, eu vou passar, sim, na entrevista de emprego. A resposta é sim. Eu tenho que saber a polaridade da carta. A polaridade da carta pode variar dependendo da escola de baralho cigano que você segue. Tem escolas de baralho cigano que vão considerar a carta da casa como uma carta neutra. E aí a resposta é talvez. Talvez eu passe na entrevista de emprego. Aí eu preciso tirar uma segunda carta. Vamos supor que eu tirei uma segunda carta e saiu o trevo. Aí a resposta é sim, tá? Aí a resposta é claramente um sim. Mas tem escolas de cartomancia, a que eu sigo, inclusive, considera a carta da casa como positiva. Então, só de tirar essa carta, eu falaria sim, vou passar na entrevista de emprego, ou eu falaria para o meu cliente, sim, você vai passar na entrevista de emprego. Quando a gente faz tiragens profissionais para um cliente, você normalmente não vai usar uma carta só. Você vai fazer tiragens de no mínimo 3 cartas, 4, 5, 7, 9 cartas, tá? Porque é uma leitura profissional. Mas vamos supor até que você fez uma tiragem de 3 ou de 5 cartas e deu a resposta sim, você vai passar na entrevista de emprego. Mas o cliente é aquele cliente cético, você tem um cliente que é cético. Será mesmo que eu vou passar nessa entrevista? Tudo bem que as cartas todas deram positivas, mas será que eu vou passar mesmo? Aí você embaralha as cartas e tira rapidinho uma carta. Saiu uma carta positiva, você fala sim, ó, de novo. Tirei uma carta só para confirmar o que você falou. Né, o que você perguntou. Não duvide, a resposta deu positiva. Agora, tá, a polaridade vai dar a resposta sim ou não. Se você quiser complementar, dar mais informações
nessa leitura, aí você pode levar em consideração o emblema ou o naipe. Então, o emblema, que aqui no caso é a carta da casa, ela falaria, olha, sim, você vai passar na entrevista de emprego e esse emprego ele tem uma característica de estabilidade, ele vai te dar uma segurança, tá? Vai agregar bastante nas suas contas de casa, vai te ajudar muito na organização das suas contas materiais na sua casa. E eu posso falar do Rei de Copas. Então eu posso falar que o Rei de Copas mostra uma satisfação emocional. Você vai gostar muito desse emprego. Você vai se satisfazer com ele. Eu consigo falar isso com uma única carta. Se o cliente fala, já faz tempo que eu não tenho emprego, né, eu estou com muita dívida, eu estou mal, será que eu vou conseguir passar nessa entrevista de emprego? Saiu a carta da casa? A resposta é sim. E o Rei de Copas aqui vai ter um significado de autocura, tá? Então, vamos supor que o cliente falou que ele está muito mal porque faz tempo que ele não tem um emprego. Mas ele vai conseguir esse emprego e esse emprego vai fazer ele se sentir bem, como se iniciasse um processo de autocura, de autorrecuperação, tá? Vai fazer muito bem para a autoestima desse cliente, ok? Então, repetindo, tá? Só para terminar o vídeo. Então, vimos que na consulta de uma única carta, nós podemos tirar um conselho rápido, estou com pressa, preciso de um conselho. Eu posso responder perguntas do tipo sim ou não também, rapidinho, né? Estou com pressa, então só dá para tirar uma carta rapidinho, estou saindo de casa correndo, vou ali e tiro uma carta. E aí o baralho responde sim ou não. Isso também vai servir quando eu faço uma tiragem mais complexa de 9, 10 cartas, 7 cartas, né? Aí eu tive uma resposta sim ou não, mas eu quero confirmar. Aí eu tiro uma única carta para fazer essa confirmação, tá? Também posso fazer a tiragem de uma única carta para saber como vai ser o meu dia. Isso eu posso fazer com uma carta, mas eu poderia fazer com 2 ou com 3 cartas. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal. O tema desse vídeo foi a tiragem de uma única carta no baralho Petit Lenormand. Meu nome é Adalberto Pessoa, sou oraculista e terapeuta magista no canal Professor Adalberto Pessoa. E no próximo vídeo vamos ver a tiragem de 2 cartas no baralho cigano, baralho Petit Lenormand. Até lá, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.